Bom dia, muito bom dia! Estamos iniciando o Inspire-se de hoje com imagens ao vivo, direto de Nova Petrópolis. Neste momento faz 18 graus por lá, o céu está nublado, mas não chove, como aqui em Porto Alegre também. Não temos sol, o céu está nublado, a temperatura é de 19 graus nesse momento na capital gaúcha. E a previsão é que o friozinho chegue ainda esta semana. Bem-vindo, bem-vinda ao programa de hoje. Hoje vamos falar sobre estética íntima. Também vamos acompanhar ao vivo a criação de uma obra de arte e entrar no universo dos brinquedos que marcaram gerações. E ainda saber como o nosso coração envelhece, como podemos agir para que ele envelheça bem. Então vem para cá nos acompanhar. Você sabe, nos segue por todas as nossas redes sociais. Já quero te fazer um convite para nos acompanhar, inclusive no site da Masper TV. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que aparece na sua tela. Já iniciamos falando sobre estética íntima, clareamento, com ela, a doutora Amália Zanon, no Estética Contemporânea. Doutora Amália, bom dia! Bom dia! Muito bem-vinda! Obrigada! Sempre um prazer. Um prazer meu tê-la aqui hoje com um assunto interessantíssimo que é a estética íntima. Muito importante também, que vem ganhando nos últimos tempos muito protagonismo aí nas questões estéticas, né? É que como a gente vem falando, né, sobre o universo dos lasers, os lasers eles têm muitas aplicações, muitas formas de tratamento e uma delas é a região de axilas e virilha, que às vezes muitas pessoas têm esse incômodo, a virilha, a axila mais escurecida por questões hormonais, às vezes atrito com roupas, enfim, são diversos fatores, mas esses dois são os predominantes. E o universo dos lasers vem se ampliando, né? E eles vêm ganhando mais força nesses tratamentos, que antes eles acabavam sendo tratados, essas queixas, apenas com pílulas, então o tempo de recuperação era mais lento, era incômodo para o paciente. E hoje, com a evolução também dos equipamentos, hoje nós conseguimos fazer um tratamento rápido, seguro e sem incômodo para o paciente. Então, ele segue normalmente com as atividades. Às vezes, os peelings causavam maior sensibilidade na pele, aquele incômodo. E hoje, com o laser, com o advento assim, dos lasers, eles vão acelerando esse processo e para o paciente é muito mais confortável, porque é uma sessão rápida e traz muitos benefícios. Sem dúvida. E, doutora, tem tipos também de escurecimentos, né? Tem pessoas que estão um pouquinho mais escuras, mas tem outras que realmente é algo que incomoda muito. Sim, daí chega o verão, a pessoa não consegue usar uma regatinha, ou tem vergonha de usar o biquíni, o maiô na praia. Pessoas com fototipo um pouco mais alto tendem a ter essas regiões mais escurecidas e até pelo uso de produtos, de desodorantes, às vezes até algum cosmético pode escurecer essa área. E a pessoa não precisa se sentir constrangida, deixar de usar uma regatinha, deixar de ir à praia. Ela pode iniciar, só que sempre a gente fala, tudo que aquilo que a gente queira ter um resultado no verão, nós precisamos tratar com maior antecedência. Então, a gente precisa se organizar e fazer esses tratamentos, iniciar esses tratamentos no inverno, para que quando a gente chegue ali na época do calor, que a gente já começa a precisar, que a gente queira uma regatinha, enfim, essa região já esteja tratada. Gente, inclusive já passou da época, é agora, não tem mais como esperar, porque daqui a pouco já é setembro já começa o calor. Como a gente já está experimentando, vai ser quente, já vai
começar e dificilmente a gente vai encontrar outro momento para fazer, porque tem que ter um intervalo. Quantas sessões são necessárias? O número de doutora? sessões depende do grau do escurecimento, mas via de regra a gente precisa de mais sessões. Então a gente vai avaliar qual é o tipo, né, dessa queixa. As sessões elas podem ser a cada 15 ou 30 dias. Então a gente precisa também, às vezes, de um espaço maior, dependendo da associação que nós vamos fazer de tratamentos, para que a gente possa ter um resultado bonito, mas via de regra precisa em torno de 3 a 4 sessões para que a gente possa ter aí esse clareamento e a manutenção, porque também o paciente ele entra em manutenção, utilizando produtos em casa para manter aquele resultado. Doutora, a sessão é dolorida? Essa é uma pergunta, acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não é nada dolorida. A sessão, quando envolve lasers, ela corporais, via de regra, nós não tem, às vezes o paciente quer fazer alguma coisa, mas vai doer, já fez no rosto. O rosto é diferente. O rosto sim, a gente precisa de anestésicos, mas corporal é muito tranquilo, muito tranquilo. E, inclusive, o pós em casa também é muito tranquilo. O paciente não sente incômodo, ele não sente ardência, não sente nenhum desconforto. Então, sai, faz e sai como se nada tivesse acontecido. O que eu recomendo é que o paciente ele saia daí com roupas roupas mais confortáveis, que evite usar, porque às vezes assim, calça jeans muito justinha, que a gente não faça atrito naquela região para que a gente possa deixar o laser trabalhar. Como que o laser trabalha? Ele vai fragmentar o pigmento do corpo. É um laser que tira o pigmento, ele fragmenta o pigmento. Isso serve para qualquer tipo de mancha, as manchas corporais ou faciais. O laser ele fragmenta esse pigmento e o próprio organismo do paciente faz a eliminação. Então, esse é o mecanismo. Às vezes as pessoas pensam, o laser, né, removeu. E em alguns casos que eu já vi, assim, que os pacientes me encaminham vídeos, pacientes com uma região bem escurecida e o laser tirando na hora. E isso eu preciso esclarecer que isso se chama peeling de Hollywood. É o peeling de carbono, é aplicado uma máscara preta e na medida que o laser vai passando, ele vai removendo aquele fragmento preto que é colocado pelo profissional. Então, aquilo não pode, em hipótese alguma, ser comparado com um tratamento de clareamento de regiões como axila ou, enfim, qualquer outro pigmento. Então, muitas vezes, isso é uma maneira do profissional também enganar, induzir ao erro o paciente que naquele momento o pigmento está sendo retirado do corpo e não é assim que funciona. Não é essa mágica e não existe, não existe. A gente sempre tem que pensar assim, se houvessem mágicas, ninguém era manchado, ninguém era magro, ninguém envelhecia. A questão é que a gente precisa de estratégias e precisa de profissionais que saibam conduzir também os procedimentos. Sem dúvida. Doutora, então o cuidado vai ser no pós, na hora só o laser, não tem nenhum ativo? Não tem. A gente pode associar, dependendo do caso, ativos clareadores, sim. A gente pode também associar peelings clareadores. E o pós, ele é hidratação. Aí o paciente vai hidratar essa área, vai cuidar em casa, evitar roupa íntima muito apertada, evitar calças. Então, eu recomendo que os pacientes optem as mulheres por vestidinhos ou meia calça, agora no frio. E os homens procurem usar roupas um pouco mais larguinhas. Mulheres que não tinham essas áreas escurecidas, de repente acham que a área escureceu. Tem a ver com a questão hormonal, com o envelhecimento? Em que momento já se pode pensar em cuidar disso? Sabe que vai fazer uma reposição? É o momento anterior já pensar nesse cuidado? Isso é que depende de cada um. As pessoas elas têm uma maior tendência de manchamento. E isso está ligado ao fototipo. Então, via de regra, pessoas com fototipo um pouco mais alto, elas tendem a ter manchas. Pacientes a gravidez ela é um dos momentos da vida da mulher
que aparecem muitas manchas. A oscilação hormonal é o momento que é mais intenso para as mulheres. Então, tem melasma, manchamentos no rosto, e especialmente em áreas íntimas. Inclusive, muitas pacientes que depois, naturalmente, isso se resolve quando estabiliza os hormônios, aquela linha mais escurecida na barriga. Só que a gente pode acelerar esse processo com os lasers. Em alguns casos, pacientes em reposição hormonal, tratamento de reposição hormonal, podem voltar a ter essa condição similar à que teve na época da gravidez, porque é um momento de reposição, onde o corpo está entendendo essa nova situação, e as mulheres pode acontecer de ter isso, ou muitos pacientes, fototipos mais altos, às vezes no pescoço, blusinhas de gola alta ou roupas um pouco mais apertadas também podem causar esse escurecimento das áreas íntimas. Gente, não é incomum a gente ver produtos, né, que clareiam, tipo desodorantes. Até que ponto produtos são eficazes para isso? Os produtos tópicos, eles precisam de muito tempo para que ele resolvam. Agora, os procedimentos de consultório, eles aceleram e muito esse processo. Quando a gente associa o procedimento de consultório mais os cremes clareadores em casa, a gente acaba tendo o melhor dos mundos. Porque a gente contar apenas com aquele creme clareador. A pessoa está com aquele problema, ela vai, né, numa farmácia e compra um monte de cremes clareadores. Às vezes usa sem estratégia, usa sem saber combinar os ativos, às vezes tem até uma piora do quadro, porque quando esse paciente procura um profissional, ele vai dar uma orientação mais completa. Mais completa em que sentido? Vai ser a orientação do tratamento em consultório, a manutenção em casa, de que maneira que a gente vai usar esses ativos clareadores em casa, e essa orientação também para a gente vai tentar entender qual que é o motivo desse escurecimento. Pós o laser, durante esse tratamento, né? É possível pegar sol ou de jeito Não. algum? Daí, quando a gente está submetido a tratamentos com laser, não podemos estar bronzeada. Então, assim, aquele paciente que adora um solzinho até no inverno, vai ter que suspender a exposição solar pré-laser e pós-laser. Então, a gente precisa ter essa conscientização. Tudo que a gente trata com manchas, que envolve manchas faciais ou corporais, as pessoas precisam se abster aí pelo menos 30 dias do sol, para que a gente possa ter um resultado expressivo. Senão a gente também faz aqui e volta o escurecimento, porque o sol ele acaba também contribuindo. É bom tomar, né, ficar ali no solzinho, fazer um banho de sol, mas a gente também tem o contraponto que e às vezes o paciente, mas eu não peguei sol naquele lugar. Não importa, a melanina ela é ativada em todo o corpo. Então eu fiquei só com os pezinhos no sol, isso ativa a melanina no corpo e vai gerar o escurecimento. Olha só, coisas que a gente nem sabe, né? Acho que está ali inocentemente pegando o solzinho que não vai prejudicar o resto da área. Isso acontece muito. As pacientes que vêm com melasma, que vêm com manchas no rosto. Mas eu não pego sol no rosto. Gente! Não importa. A gente está se expondo ao sol, a gente está ativando a melanina no corpo. Então, muitos pacientes, eu uso fototipo 90, eu uso o fotoproteção 90, uso boné, chapéu, eu nunca coloco o meu rosto no sol, mas ela é altamente bronzeada, então ela vai ativar também a melanina. Pode acontecer de ter um escurecimento também de axilas e isso quanto mais melanina, quanto mais a incidência, né, dessa ativação, mais a gente vai ter o escurecimento. Pessoas que estão fazendo, mulheres que estão fazendo depilação a laser, elas podem fazer o clareamento enquanto Aí a gente também eles não são tratamentos que a gente possa fazer concomitante, então a gente vai alternando uma sessão de depilação, uma sessão de clareamento. A gente vai ter que fazer essa alternância até para não agredir demais a pele, porque como a depilação a laser também ela é um pouco agressiva para a pele,
Não é agressiva no sentido que machuca, mas ela faz uma agressão ali no folículo, então a pele ela tem um nível de tolerância para o calor, para a exposição dos lasers, enfim, e a gente precisa daí fazer a alternância. Eu falo, agora que nem o laser de CO2 no rosto, tem muitas pacientes que fazem depilação a laser, tem que aguardar 30 dias, tu volta a fazer as tuas depilações a laser no rosto. Que a gente precisa ter, a pele precisa estar íntegra, a gente precisa estar aquela pele suportar um novo tratamento. A depilação, ela pode escurecer também? Pode, também a depilação pode escurecer. Aquelas pessoas que usam lâmina, às vezes até aquele calor, a depilação a cera com muito calor, às vezes usa aquela cera que fica no potinho ali, ela acaba sendo muito quente, pode acontecer, e especialmente em pacientes que têm fototipo mais alto, precisa ter muita atenção com essas questões. Sempre um paciente com fototipo mais baixo, ele tem menos incidência de melanina e, por consequência, ele também tem menos problemas com manchamentos. Doutora, então, para se preparar para o verão, o momento é agora. O momento é agora. Para o clareamento das áreas íntimas, axilas, tem manchas, está um pouquinho escura, é este o momento e o laser é a melhor alternativa. O laser é a melhor alternativa, é a que menos causa incômodo, a que gera maior grau de satisfação. Os pacientes ficam altamente satisfeitos com os tratamentos de clareamento a laser. Sem dor. E sem dor. O que é melhor ainda, né? Melhor ainda. Doutora Amália, muito obrigada. Sempre Eu que muito agradeço. Bom ter aqui. E com assuntos tão específicos que a gente consegue se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, né? E ir perdendo alguns medos, porque às vezes tem alguns mitos, alguns tabus que a gente só desfaz mesmo no momento que a gente conversa e esclarece todas as informações. E muita desinformação, né? Às Exato. vezes a internet tem muita coisa, mas também muita coisa que não agrega no nosso dia a dia. Aí fica lá usando o produto que a influenciadora disse, Exato. O outro produtinho que viu em propaganda e não resolve, gasta dinheiro, perde tempo, se frustra e não resolve. Com né? certeza. Então, é ser certeira, profissional certo, o tratamento certo que vai ter resultados desejáveis aí, realmente alcançáveis. Com certeza. Muito obrigada. Eu até que a próxima, agradeço. Até a próxima. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o envelhecimento do nosso coração. E ainda hoje tem Ana Hoffman nos mostrando uma arte, uma obra de arte ao vivo, como fazendo uma obra de arte ao vivo. Vamos aí para o intervalo com imagens de Canela, na Serra Gaúcha, neste momento. Faz 18 graus e olha que imagem. Estamos de volta com o Inspire-se. Agora nós vamos falar do nosso coração. Ele também sente os efeitos da maneira como vivemos. Então, o sedentarismo, a alimentação, o sono e o estresse têm influência aí no envelhecimento do nosso coração. É sobre isso que vamos falar agora com a professora e pesquisadora Cláudia Fetter. Cláudia, muito bem-vinda, que prazer recebê-la. Bom dia, um prazer é todo meu de estar aqui para esclarecer esses assuntos. Assuntos tão importantes, né? De fato. O nosso coração, ele tem a mesma idade biológica nossa, doutora? Pode ter. É muito importante que a gente saiba que o coração, a frequência cardíaca, né, o número que bate por minutos, em todos os mamíferos, tem uma relação linear, contrária com a expectativa de vida. Ou seja, quanto mais bate lá nos camundonguinhos, que o coração bate quase 500 vezes por minuto, o tempo de vida é curto. Lá as baleias, o que bate 40 vezes por minuto, o tempo de vida é bem maior, 40 anos. E os humanos estão bem deslocados dessa relação em função dos nossos
critérios evolutivos da espécie, como saúde, higiene, medicações, estilo de vida, que chegamos assim a 80, 90, 100 anos. Então, isso é uma das características da espécie humana. Agora, cada pessoa, ela tem no seu coração um músculo que deve contrair para expelir sangue de forma harmônica num ciclo cardíaco e, ao mesmo tempo, esse músculo é uma bomba que vai ejetar e precisa suprir o corpo com as necessidades do sangue e do oxigênio. Então, qualquer errinho, tanto no músculo, por exemplo, músculo mal exercitado, sedentarismo crônico, ou um problema na bomba, como, por exemplo, exposição à hipertensão arterial, que vai modificando aquele efeito de bomba, eles vão acrescentar anos mais rapidamente lá na data de nascimento do que a pessoa que se exercita e tem um coração mais fluido, mais saudável, que tem toda uma coordenação interna e a bomba funciona perfeitamente. Então, o nosso estilo de vida está diretamente relacionado ao envelhecimento saudável do nosso coração. Com certeza, com certeza. Existe o problema doenças genéticas do coração, estão lá tratadas lá na cardiopediatria. Quase sempre são situações resolvíveis, né? Mas o grande problema é a exposição a fatores de risco cardiovasculares, que são a hipertensão arterial, o diabetes, o sobrepeso e a obesidade, a hipercolesterolemia, né, a síndrome metabólica, o estresse. Todos esses fatores afetam não só o coração, como os mecanismos de controle do coração e também os vasos sanguíneos, a forma como isso circula. Então, o sistema cardiovascular como um todo. Então, esses e temos outros hábitos que também contribuem para acelerar esse envelhecimento? Bom, daí, assim, esses que eu citei são fatores de risco, né? Então, os hábitos, né, que influenciam no fator de risco, vamos botar assim como o sedentarismo, né? O estresse que tinha o falado, estresse, né? A má gestão do peso corporal, né? O tabagismo, o alcoolismo, todos esses fatores, eles vão impactar primeiro nesses fatores de risco, ou vão gerar hipertensão ou diabetes, ambos, né? Vai piorando a condição do sistema como um todo. E, por fim, eles podem desencadear as doenças mesmo cardiovasculares, que é insuficiência cardíaca ou arritmias ou outras coisas, né? Mas o estilo de vida está diretamente relacionado. Herda-se coisas, né? Herda-se propensão à hipertensão, à hipercolesterolemia, mas existem coisas que podem ser feitas. Esses fatores de risco, como hipertensão, diabetes, principalmente a hipertensão, pode ser considerado fator de risco modificável. Modificável como? Pelo estilo de vida. Reduz o sódio da alimentação, aumenta os níveis de atividade física, controla o estresse. Essas coisas todas vão reduzir o impacto, né, desses fatores sobre o funcionamento geral do sistema cardiovascular. E uma coisa muito importante é o tempo de exposição, né, a esses fatores. Uma coisa é, por exemplo, mulheres. Mulheres podem ser magras, de pressão baixa, até aquele período da perimenopausa e menopausa. Ali, o ganho de peso é compulsório, praticamente, para quase todas, e, com isso, o risco de hipertensão aumenta também. Então, precisa, sabendo-se disso, manejar essas condições para que não se torne um risco maior para o coração. Mas isso é lá na menopausa. Então, as pessoas que hoje, com 20, 30 anos, estão sedentárias, tabagistas, com um peso acima do peso, elas estão com mais tempo de exposição e, claro, o problema vai ser maior quando resolverem fazer. Então,
mexa-se desde já. Já é a hora, para ontem, né? Exatamente. Inclusive na infância, né? Não pode deixar o sedentarismo se instalar na infância, né? E quando a gente fala em exercícios, tem algum que é mais indicado para a saúde do nosso coração? Bom, daí, André, a gente tem uma situação que é a seguinte. Classicamente, os exercícios aeróbicos, aqueles de moderada ou alta intensidade, que são movimentos cíclicos de longa duração, correr, andar de bicicleta, nadar, eles são mais estudados ao longo do tempo. Então, existe uma diferença entre os estudos dos exercícios aeróbicos, que são altamente recomendáveis para a saúde cardiovascular, e os outros tipos de exercício. Qualquer tipo de exercício resistido, musculação, começaram a ser estudados bem depois. Então, ainda hoje, o volume de evidências sobre exercício aeróbico é maior do que sobre os outros, mas certamente é preciso que se entenda que o benefício do exercício musculação, treinamento funcional, pilates, até mesmo yoga, eles têm um efeito metabólico, porque eles trabalham na parte muscular e isso vai aumentar a massa muscular, vai fazer um balanço energético melhor, vai impedir um pouco o ganho de peso. Então, o efeito pode não ser direto, mas indiretamente esses exercícios são muito importantes, né, para serem realizados. Então, assim, existe evidência bem robusta de fazer só exercício de musculação e ter benefício cardiovascular. Depende quem e o que tinha no entorno, o que já era feito antes, as experiências anteriores, a condição que a pessoa se encontrava, né? Algumas pessoas não podem simplesmente fazer um exercício, entendeu? Tem lesões que impedem fazer uma corrida, fazer uma bicicleta. Não sabe nadar, bom, vai fazer um outro tipo de exercício para se condicionar fisicamente. Existem vários recursos, o tempo de exercício, a intensidade, a quantidade, a duração, que são variáveis que os profissionais de educação física conjugam para oferecer de acordo com o objetivo da sessão de exercício. O sono. Qual que é o papel do sono quando a gente fala no nosso coração? Ele tem uma interferência direta também? Com certeza, né? O sono, ele é um mecanismo de, eu brinco, faxina do corpo todas as noites, né? Então, ele dá uma acomodação, baixa o metabolismo e vai lá e faz uma reacomodação, elimina toxinas, nutre tecidos, né? Então, a falta de... Todo mundo sabe, mudando assim um pouquinho, todo mundo sabe que teve uma boa noite de sono, né? Tem um rastro químico a boa noite de sono. Você acorda sabendo que foi uma boa noite. Quando isso não acontece, quando sistematicamente a pessoa acaba tendo noites ruins, sono mal dormido, esse sistema de limpeza acaba ficando comprometido e as toxinas vão se acumulando e outros mecanismos vão deixando o corpo menos saudável, menos repousado, né? Então, é preciso cuidar dos fatores que influenciam o sono, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito, assim, alimentos estimulantes, né? Evitar as luzes azuis, né? Evitar também, respeitar um ciclo circadiano, né? O corpo é regulado pela luz. Então, é importante a disciplina para o sono também, né? Então, ter dias esporádicos que não se dorme bem é uma coisa, outra coisa é regularmente não dormir bem, é até arriscado, né, para a saúde mesmo. Trouxe algo bem importante, que é a gente ter a consciência que tudo que fazemos enquanto somos jovens vai refletir em algum momento na nossa vida, ou seja, para o bem, ou seja, né, consequências do mal
gerenciamento da nossa saúde. Verdade. Coração, a gente não enxerga. Então, muitas vezes, se ele está batendo ali, funcionando, a gente não vai dar muita importância, deixa ele ali. Essa é uma forma da gente entender que é o nosso órgão principal e que a gente tem que cuidar dele. É a partir desses hábitos mesmo. A gente não tem que parar para pensar no coração quando ele apresenta algum problema. O que acontece é a negligência, né? Só vai se deparar consigo mesmo, porque a pessoa, no momento que ela tem um problema do coração, ela vai ter que olhar para si mesma. Ah, bom, daí era a pressão arterial elevada, daí era o peso corporal elevado, era o sedentarismo, era o tabagismo. Então, muitas vezes a pessoa não se encara e acaba se encarando na hora que a coisa já apresenta um problema sério. Então, o ideal é as pessoas terem consciência e que essa saúde cardiovascular e a saúde cerebral, elas andam juntas. É muito importante desenvolver bons hábitos, disciplina, né? Acordar no mesmo horário, ter rotinas saudáveis, conhecer a sua alimentação, né? Não ser uma coisa aleatória, saber o quanto eu preciso comer de cada um dos macronutrientes, saber elaborar um prato, né? Dentro de um buffet. É uma coisa, é uma educação importante que as crianças precisam ter para carregar isso para o resto da vida, né? Sem dúvida. Doutora Cláudia, muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Que a gente possa aí seguir pelo menos alguns passos, né, do que foi falado aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, que todos tenham sempre hábitos saudáveis. Perfeito. Nós vamos agora para um intervalo e na volta tem Ana Hoffman ao vivo, daqui a pouquinho. Voltamos com o Espírito ao vivo para todo o país. E agora nós vamos falar com Ana Hoffman, que vai nos mostrar uma obra de arte enquanto ela está sendo criada. É isso mesmo. Bom dia, Ana! É isso mesmo e muito mais, tá, Andréia? Muito bom dia para ti e a todos que acompanham a programação da Masper TV, especialmente o querido Inspire-se. Andréia, aqui atrás tá a Juliana dos Santos, paulista, artista, que veio fazer, digamos assim, uma imersão aqui em Porto Alegre, tá? Eu já vou chamar a Juliana para esse bate-papo. Juliana, chega mais aqui para conversar conosco. Ela que tá ali fazendo exatamente o que tu bem disse, Andréia, começando a criação de uma nova arte. Ju, muito bom dia, obrigada por receber aqui a Masper TV. Eu que agradeço, me sinto muito bem recebida nessa cidade. Que bom que tá feliz, que tá gostando, pegou dias bons agora também? Sim, consegui até pegar um pouquinho no Guaíba ali, ver um pouquinho do Porto Sol. Deu para fazer uma imersão aqui, então? Olha, eu sempre gosto de, quando tem um convite, assim, de fazer uma residência, de viver um pouco a cidade, né? Então, assim, eu já cheguei, já fui andando no entorno, aí fui dar uma volta pelo Guaíba, conhecer partes que eu não conhecia ainda, observar como que é, né? Pensar o que é essa paisagem, o que é essa espacialidade, né? Pensando que a paisagem é um todo, né? A paisagem como diz Milton Santos, a paisagem é o ar que a gente respira, o cheiro do que a gente consegue ter, o odor, os objetos da paisagem, é tudo. Então, eu sempre gosto de chegar no lugar e entender como que aquele lugar, a luz daquele lugar, as cores me afetam, as sensações, observar as lógicas de deslocamento da cidade, do trabalho. Então, eu acho que assim, já deu para um pouco me organizar nesse sentido de pensar qual será
as afetações, que cores que vão vir em Porto Alegre, sabe? Eu já vim aqui uma vez para falar sobre o azul, que tem a ver com uma outra pesquisa, sobre a flor da Ternatea, na Bienal do Mercosul de 2020, que infelizmente teve a pandemia, né? Então, voltar agora com uma outra ideia de viver mais a cidade está sendo muito especial. Muito mais, né? Com certeza a pandemia a gente tinha que ficar em casa, toda aquela situação, agora poder desfrutar aqui de Porto Alegre. Cidade, justamente, poder andar pela cidade. Tá, a gente já quer saber, né? O público de casa falou em cores, outra vez foi o azul. Pode falar, pode revelar aqui para o público quais as cores que tu tá sentindo? Então, o meu trabalho ele passa muito por esse lugar de... Acho que todo artista, né? Não é algo específico de mim, mas a cor é um elemento muito importante para a gente entender a composição, a luz, né? Então, para mim, a cor sempre foi um lugar de pensar como que eu proponho novas relações com o espaço, né? Então, a ideia é que eu consiga aqui, junto com a Galciane, que me convidou, a curadora que está organizando esse projeto, e ela lançou alguns desafios para mim, né? Como é que você pensa essa cor a partir de um diário? Qual é a paleta de hoje? Qual vai ser a paleta? A gente faz uma deriva, a gente faz um passeio. Qual é a paleta de hoje do Guaíba? A gente vai no Jardim Botânico, qual vai ser a paleta desse Jardim Botânico? Então, assim, a ideia é que como é que essas cores... E não é só sobre a cor que eu vejo, é sobre, assim, o que reverbera do ponto de vista do sensível que vai surgir nessas paletas. Então, a ideia é um desafio, assim, eu nunca fiz uma pintura mural. Então, a ideia é eu pegar a minha paleta, que é um exercício cotidiano no ateliê, né? A ideia aqui é um ateliê aberto, as pessoas estão vendo, assim, eu escrevendo, né? Como é que... Criando. E aí, a ideia vai ser como é que eu projeto essa paleta nessa parede. Eu já comecei, trouxe algumas tintas que eu já tinha para entender para onde eu vou partir, mas agora eu vou abrir essa paleta, agora eu vou desdobrar, vou misturar as cores até chegar num campo de cor que realmente, assim, tem a ver com esse processo dessas derivas na cidade. E como é para ti criar, assim, um público perto, assim? Isso é bom? Isso atrapalha? Como que tu te sente? Olha, é um desafio, porque eu também venho, assim, da dança, do trabalho com corpo, mas é diferente, né? Porque esse processo de estar no ateliê é como se você estivesse escrevendo também. Então, assim, dá um pouco de timidez. Então, demorou um pouquinho para eu me acostumar, para me ambientar, né? De eu conseguir falar, tudo bem. Mas, por outro lado, é muito legal também. Porque eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sou educadora também, de também deixar o processo, os processos em arte mais palpável, né? Porque não é todo mundo que tem acesso, que sabe como é. Então, é muito legal também. Às vezes a pessoa passa, olha, pergunta, o que você está fazendo? O que é? Eu falei, olha, é assim que funciona. Para fazer essa cor eu faço isso, para pensar a composição eu faço isso. Então, eu acho que tem um lugar que acaba sendo muito interessante, que é de também conseguir partilhar esse processo que é anterior de uma exposição, que é anterior de uma obra. Um bastidor. É um bastidor que dificilmente o público acessa, né? Muito difícil mesmo. Às vezes o público, infelizmente, não são todos os públicos que conseguem ir até uma galeria. Justamente, até um museu, ou conseguem ir fazer uma oficina de arte, ou até na escola. Muitas vezes não tem uma aula que vai conseguir estudar pintura, cor, né? E eu acho que, para mim, tem um lugar muito interessante de poder só de estar aqui e partilhando um pouco desse caminho, né? Andréia, a gente sabe que ali, dá para falar assim, naquele paredão ali, branco, vai deixar de ficar branco. E no aspecto pra gente que é leigo da cultura, sem vida, para ter uma baita de uma criação. Ju, quando tu pretende começar a trazer essa vida para essa parede? Então, primeiro eu faço os esboços, né, que são no papel, aí depois tem um segundo momento que eu vou rebater isso na parede. Então, acho que amanhã eu já consigo começar. Então, quem está em casa, de repente, dá uma passadinha aqui para ver amanhã. Com certeza vai ver outra coisa e no outro dia outra coisa. Justamente. É isso? É isso. Pô, muito e sábado venham, né? Vai ter o bate-papo. Isso, verdade. Dá o serviço aqui. Sábado tem um bate-papo aqui, eu com a Galciane, que é a curadora, para falar um pouco desse processo. Assim, se não me engano, às 10 da manhã. 10 da manhã até que horas, tu lembra? Eu acho que são acho que são umas 2 horas. O encontro Então, assim, ó, tem que chegar já pelas 9h30, Andréia, marcar o seu ponto aqui, porque com certeza a Ju vai trazer muita cultura, arte e informação. Andréia, tu tens alguma pergunta aí do estúdio? Eu tenho, primeiro que agradecer, né? Agradece para mim. Então, quem quiser acompanhar é só chegar e vai vendo isso sendo desenvolvido. É isso, Ana?
A Andréia no estúdio, primeiro agradece, né, a participação tua, Ju, aqui, manda um abraço, e ela pergunta novamente. Então, quem quiser vir acompanhar, é só chegar aqui no Instituto Ling. Eu tô aqui, a ideia é isso, eu tô aqui trabalhando no espaço, e a pessoa que vem tomar um café, passa e vê. Então, assim, é um centro cultural aberto. Então, quem quiser vir ver um pouco do processo, está convidado. Muito obrigada, Juliana. A gente fica muito feliz de conhecer o teu trabalho, de conhecer pessoalmente, estar aqui conversando contigo nesse bate-papo informal, e parabéns. Muito obrigada, agradeço. Andréia, hoje é isso, volto contigo no estúdio. Ana, eu quero falar contigo mais uma questão. Você esteve Claro! acompanhando aí uma exposição de brinquedos, Ana, é isso? Ah, eu estive sim. Aham. E eu queria Lá que no também centro de falasse Porto um Alegre, pouquinho. né? A gente teve a honra de ir. Exato, eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa exposição, porque a gente vai ver um VT teu. Então, gostaria que tu nos introduzisse o que a gente vai ver na sequência. Eu tive a oportunidade de estar lá no Santander Cultural, no Farol, e lá tem uma exposição muito legal, Andréia. Para quem ainda não teve a oportunidade de ir, vale a pena, porque são 1.500 brinquedos que estão expostos ali. É uma exposição dos anos 40 até os anos 80, ou seja, brinquedos antigos, raros, e que talvez, se a gente não ver nessa oportunidade, nunca mais vai ter oportunidade de ver. E o mais legal, quem vai acompanhar agora na matéria vai perceber que tem os adultos retomando a sua história, a sua infância, mas também tem crianças conhecendo outras formas de brincar, que eram antigamente. Então, tenho certeza que o pessoal vai gostar dessa reportagem. Que ótimo. Obrigada, Ana. Muito obrigada, então, tá? Bom dia pra ti. Obrigada a você, Andréia. Até amanhã. Até amanhã. E agora, então, nós vamos assistir a essa reportagem da Ana Hoffman sobre essa viagem aí a esses brinquedos que marcaram gerações. Carrinhos, bonecas, triciclo e outros tantos brinquedos que marcaram gerações dos anos 40 até os anos 80. Estão reunidos em uma exposição no centro da capital gaúcha. Revivendo os tempos de infância. Já entrei com a lupa patinadora lá na entrada, que foi o primeiro presente que eu dei para minha sobrinha. Hoje ela tem quase 40 anos. É muito legal. Estou recém no início, recém entrei, mas a minha expectativa é muito grande. Nostalgia, né? Que a gente volta no nosso tempo, assim, primeira coisa. Tava olhando os carrinhos ali, isso aqui eu já vi quando pequeno. Isso aqui para mim é uma recuperação. É uma recuperação daquilo que eu estava falando antes, assim, de formas de brincar diferentes. Talvez mais focadas na infantilidade das crianças, entende? Tipo, empurrar um carrinho. E através dessa exposição gratuita com 1.500 brinquedos diferentes, os gaúchos conseguem revisitar a infância. Um convite que o Juliano fez para si mesmo. A gente vem visitar e vem trazer eles, mas a gente vem se trazer também um pouquinho, né? É muito legal e já dá para perceber que ele identifica a diferença das modalidades de brincar. Quero dizer assim, telefone, para que serve um telefone, a distância, porque hoje em dia tu pega o celular, tu vê a pessoa, tu fala com ela, e aí dá para perceber que ele vai desmembrando as utilidades das coisas que existem hoje. Um portal de memórias afetivas. Aqui neste espaço, os brinquedos nos levam para lembranças de um passado e de brincadeiras que marcaram gerações. E hoje é história para os mais novos. Eu estava explicando os brinquedos antigos, do tempo do papai, e ele fez várias perguntas, assim, mas a ideia mesmo é que ele conheça também um pouco desse mundo, aliado agora ao mundo que ele tem hoje, ou são outros tipos, né, de brinquedo. Enquanto os mais velhos revivem lembranças, as crianças têm a oportunidade de conhecer como era a diversão antes da era digital. Eu acho importante as crianças verem como que eram os brinquedos de antigamente, porque muitas crianças hoje em dia nem brincam direito, porque às vezes só vê TV, não aproveita. Então, eu acho importante as crianças virem aqui visitar, verem como que era antigamente, como que as crianças brincavam, que eu acho bem importante. E ela deixa um convite. Tu gostou dessa experiência aqui, que tu achou legal, tu curtiu? Muito, muito legal. That's so beautiful. Muito bonito aqui, muito mágico. A gente entrou assim, a gente sente criança de novo entrando aqui nesse lugar.
Que máximo, né? Então fica aí o convite. Linda a exposição que nos faz fazer uma viagem mesmo a outros tempos. Que bom a gente poder usufruir de tudo isso que Porto Alegre nos proporciona. A gente tem tanta arte em Porto Alegre, tanta possibilidade. Hoje mesmo tem a estreia aí do espetáculo que estávamos falando até no decorrer da Semana do Júlio Conte. Então fica o convite aí também para quem quiser conferir hoje. É só entrar ali na Cômica e no Instagram da Cômica e se informar aí de como consegue os ingressos, adquire os ingressos para assistir a esse espetáculo do diretor e ator Júlio Conte, que há muito tempo não pisava no palco como ator. Então, é um espetáculo que promete muito. Eu também quero te convidar para assistir o programa de amanhã. Amanhã nós temos De Frente com Estilo com a Alessandra Buledolfi, que vem trazendo sempre as tendências de moda, falando de muitas tendências e de muitos looks que podem aí nos ajudar no nosso dia a dia, a rever o que vamos fazer, o que vamos colocar, a forma como vamos agir, inclusive porque a Alessandra ela não fala apenas sobre roupas, ela fala inclusive sobre comportamento e a influência da roupa sobre o nosso comportamento. Também nós vamos ter momento Casa Di com o Dilamar Pauletti, que vai falar sobre estofados. E ainda amanhã vamos receber a psiquiatra Beth Vale, que vai falar sobre crenças limitantes. Muitas vezes nós não conseguimos agir, não conseguimos conquistar, não conseguimos dar um passo à frente porque temos algumas crenças que nos impedem. Então, nós vamos saber como nós podemos quebrar essas crenças, como podemos trabalhar a favor do que realmente queremos buscar para a nossa vida. Então, a psiquiatra Beth Vale vai nos trazer isso. Amanhã o programa está imperdível. Você, é claro, é nosso convidado especial, nossa convidada especial para amanhã. E eu também quero te convidar a ir no meu Instagram, @AndréaDeVargas, e deixar as suas sugestões de pautas, de convidados, inclusive, que gostaria de ver aqui no Inspire-se, né? Então, eu sempre trago esses assuntos que vocês deixam ali, essas pautas aqui para o programa na medida do possível. Então, espero ali os seus comentários, as suas sugestões e também te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, em todas as redes da Masper TV. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu te espero amanhã, 11h30 da manhã. 10h30 da manhã até as 11h30 da manhã com mais um Inspire-se. Um beijo e até lá.